Olá mais uma vez a você que acompanha o canal do Instituto Gnosis Brasil no YouTube, no Facebook. Seja muito bem-vindo a essa videoaula, que é a nossa quarta aula sobre a Cabala. Nós na última aula estudávamos a árvore sefirótica, a árvore da vida. Estudamos o seu primeiro triângulo, chamado triângulo logóico, e o que nós chamamos de Deus, como uma força universal que está em tudo, que penetra e compenetra tudo. Esse triângulo logóico, como Pai, Filho e Espírito Santo, está em cada átomo da criação, como próton, como elétron, como nêutron, ou seja, como três forças primárias que permeiam toda a criação, como luz, como som, como calor, que dá origem a todo o criado. Essas três forças juntas são conhecidas como Elohim. Na aula passada nós falávamos em A Elohim, ou o não ser, o Deus imanifestado, o Deus desconhecido, o Agnostos Theos dos antigos gnósticos, o absoluto dos orientais. Na aula passada concluímos explicando sobre Elohim, o Deus criado, o Deus manifestado, que torna possível toda a criação através do número 3, ou das três expressões de Deus na manifestação da criação, como Pai, como Filho e como Espírito Santo, e na Cabala como Keter, como Shokimah e como Binah. Nessa aula de hoje nós queremos entrar no outro triângulo, no segundo triângulo, que é conhecido como triângulo ético, que em síntese é o homem, não o animal racional, mas o homem verdadeiro, o homem real, o ser real que existe no interior de cada um de nós. Ou seja, esse triângulo ético que é composto por Chesed, pelas esferas de Chesed, Geburah e Tiferet, ou seja, o espírito com suas duas almas, uma alma espiritual chamada consciência e uma alma humana chamada vontade, compõe isso que é o homem real em cada um de nós. Por isso chamado triângulo ético, porque aquilo que nós chamamos de ética, vejam, que é diferente inclusive da moral. A moral é algo que tem a ver com os costumes de um povo em determinado lugar, em determinada época. A ética não. A ética é imutável, é eterna, porque ela brota do mais profundo do ser verdadeiro em cada um de nós, brota da consciência, brota da alma, brota do espírito. Por isso ela é sempre imutável, ela é imortal. Não matar, por exemplo, é um preceito ético, porque a consciência é que nos dita esse preceito. Independente do povo, da época, da cultura, sempre matar é uma violação das leis da natureza. E se fôssemos falar dessas leis, existem infinitas formas, por exemplo, de matar. Muitas vezes nós violamos essa lei do não matar, não simplesmente matando um animal, matando uma planta, mas não nos damos conta que muitas vezes matamos a nós mesmos. Tiramos a vida de nós mesmos aos poucos, através dos maus costumes que nós temos, seja da alimentação, seja do trabalho, da falta de descanso, do estresse, de tantas coisas que nós no dia a dia fazemos em prejuízo da vida dentro desse corpo, dentro de cada um de nós. Então, o triângulo ético é o real ser em cada um de nós. Chesed é o espírito, também conhecido na gnose como o íntimo, o self que muitos falaram. Esse íntimo ou esse espírito, como o número 4, é a individualidade, a individualização de Deus dentro de cada um. Deus, como nós falávamos no triângulo logóico, não é um indivíduo, nem divino e nem humano, são forças criadoras da natureza que estão em tudo. Mas quando essas forças se individualizam em um ser, isso é o que nós chamamos de íntimo ou de espírito, que é Deus em mim, que é Deus em cada um de nós. Os hindus
possuem uma saudação extraordinária, maravilhosa, que muito conhecida hoje em dia, o famoso Namastê, que na verdade diz: o Deus que há em mim saúda o Deus que há em ti. Isso é algo extraordinário porque compreendem que mais além de uma forma humana, há um Deus, há uma força extraordinária divina dentro de cada ser humano e que busca realizar-se, que busca expressar-se através de toda pessoa. Então, esse Deus interno, esse Cristo íntimo, como falavam os antigos gnósticos cristãos primitivos, é Shesed, é o Espírito em cada um de nós. O Espírito possui suas duas almas, uma alma espiritual que é a consciência, que é Geburah na Cabala, que é a lei em cada um de nós. A consciência é a lei dentro de cada um de nós. A consciência é a justiça dentro de cada um de nós. Tem como atributo, assim diziam os antigos hebreus, o temor, pachad, mas esse temor não no aspecto do medo como nós o conhecemos, mas como esse respeito à consciência, essa consciência que nos diz a cada momento o certo e o errado e que indica, que aponta a cada momento quando nós cometemos um erro ou como violamos uma lei da própria natureza. Essa é a alma espiritual, é a consciência, porque nela está gravada toda a ciência da criação do universo e da criação do homem. Ou seja, a história, os passos pelos quais passou a divindade até chegar a ser humana, estão gravadas nessa consciência espiritual ou nessa consciência divina. Por isso a gnosis inculca em cada um de nós a necessidade de despertar a consciência. Porque ao despertar essa consciência nós podemos acessar toda essa história da criação de cada um de nós, desde a saída desse absoluto, desse nada, até a expressão física como humano e tudo aquilo que nós podemos experimentar nessa viagem. Por outro lado, existe uma segunda alma, uma alma humana. Essa alma, diferentemente da espiritual, que poderíamos dizer que tem o conhecimento de cima até chegar abaixo, a alma humana é aquela que se forma, que se forja através da experiência do espírito na matéria. Poderíamos dizer que o resultado da peregrinação do espírito na matéria é a criação disso que nós chamamos de alma. Como alma humana, como um conjunto de valores, um conjunto de virtudes, um conjunto de experiências, de poderes, de dons, de capacidades que nós vamos adquirindo através das idas e vindas, das existências que esse espírito teve em sua peregrinação na matéria. Não somente como humano, mas como animal, como vegetal, como mineral, ou seja, tudo isso, toda essa ciência, toda essa experimentação, toda essa experiência na matéria, ou seja, aquilo, um conhecimento que emerge de baixo para cima. É isso que nós chamamos de alma humana, cuja esfera está relacionada a Tiferet. Vejam que interessante, na figura da árvore sefirótica, Tiferet ocupa a posição central da árvore da vida. Por isso os gregos antigos diziam que o homem é o centro do universo. Pode soar ou pode parecer um pouco orgulhoso, né? Querer dizer que o homem é o centro do universo sendo tão pequeno. Porém, se nós partimos do ponto de vista de que esse universo é tanto fora como dentro de nós, nós podemos compreender que a razão da existência de todo esse universo, que a razão da existência das estrelas, dos sóis, da natureza, da criação, em última síntese, não é outra do que engendrar o homem, para que através dele a própria divindade se faça consciente de si mesma, de sua própria criação. Por isso, Tiferet ocupa essa posição central na árvore sefirótica. Ele é o Cristo íntimo, ele é o filho desse pai que está em Keter, ou seja, ele é
a reflexão do triângulo logóico aqui no humano. Ele é a imagem e a semelhança do Pai. E é esse Tiferet como Cristo íntimo, é algo ou uma força, uma criação que cada um de nós deve engendrar, deve criar dentro de nós mesmos, na posição central dessa árvore da vida em nós, que é o nosso coração, para que através dessa força possamos nos fusionar com as forças do Pai ou de Keter, que também estão no mais profundo da nossa consciência e de cada um de nós. Muito obrigado pela atenção. Aguardo vocês na próxima aula, onde nós estudaremos o terceiro triângulo, também conhecido triângulo mágico. Convido mais uma vez vocês a acessarem nosso site gnosisbrasil.com e ali encontrar na aba locais o centro de estudos mais próximo da sua residência, para compartilhar conosco desses estudos extraordinários do autoconhecimento, da Cabala e de tantas outras áreas. Também convido vocês a acessar nossa biblioteca e baixar gratuitamente os livros sobre a Cabala para estudar um pouco mais profundamente essa sagrada ciência maravilhosa que nos leva ao conhecimento de Deus em cada um de nós. Muito obrigado e até a próxima.